Olá, senhores. Nós estamos estudando as ferramentas do CorelDRAW, um programa de editoração gráfica e vetorização que vai nos ajudar a desenvolver milhares de projetos nas artes gráficas. Vamos continuar nesta aula com mais uma atividade onde eu vou mostrar para você que com as formas básicas e os recursos de soldar, aparar, intersecção, você consegue fazer milhares de artes e vetorizar ou reproduzir uma centena de logotipos que já são conhecidos. Nessa aula nós vamos vetorizar a logomarca dessa empresa aqui famosa. Fazendo uma análise da figura, você já consegue perceber que nós temos um círculo com intersecção e nós vamos fazer a intersecção desses dois círculos, multiplicar, ou copiar e colar, girar. A gente vai aprender como é que rotaciona, como é que eu coloco, quantos graus eu preciso rotacionar. Então, além de trabalharmos com os recursos de soldar, aparar e etc., vamos aprender também alguns recursos novos e ferramentas novas que vão nos ajudar nas nossas atividades. Então é isso. Vamos para o nosso programa. Então, já estamos aqui com o nosso programa aberto. A gente vai fazer o nosso círculo, que esse círculo é a ferramenta principal. Depois que eu fizer a intersecção desses dois círculos, vai ficar mais fácil para você entender do que eu estou falando. Então, você vai, nessa tarefa, desenhar um círculo perfeito. Para que o círculo não saia oval ou ovalado, você segura a tecla Ctrl. E você vai ter aí um círculo perfeito. Agora, a gente vai dar um Ctrl C e um Ctrl V nessa figura e vamos movê-la lateralmente até posicionar a intersecção. Uma dica que eu dou para você é que para mover aqui no Corel de forma alinhada, você segura Ctrl. Ao segurar Ctrl, nós temos aí as duas figuras alinhadas. Eu vou com Shift, selecionar as duas imagens, utilizar o recurso, nós já vimos na aula passada, que é o intersecção. Daí eu vou clicar agora no intersecção e pronto. Agora eu posso excluir esse círculo aqui, excluir esse círculo aqui, e nós temos agora a primeira figura pronta. Eu vou aqui alongar ela mais um pouco, ela é um pouquinho mais longa, tá? Um pouquinho mais afinada. Lembrando que, sendo a primeira vez que você está fazendo, não é obrigatório ficar 100% igual nesse momento. O que eu quero é que você entenda o recurso e entenda como essa logomarca foi desenvolvida. Muito bem. Com base nisso, agora eu vou duplicar e girar essa figura. A gente poderia simplesmente copiar, colar e girar essa figura utilizando esse recurso aqui. No entanto, eu quero mostrar para vocês algumas outras ferramentas que a gente pode utilizar para fazer um giro e um alinhamento com mais precisão. Para isso, você vai procurar o menu Organizar no seu programa. Vai clicar em Transformações e vai pedir Girar. Menu Organizar, Transformações, Girar. Você vai perceber que ele vai abrir um painel do lado direito da sua tela, aqui onde eu estou sinalizando para você. Aqui em cima, nessa ferramenta, estão as opções que você pode trabalhar. Posição, girar
escala e espelho, tamanho e inclinar. Nesse caso, a gente só quer fazer um giro e também queremos duplicar esse objeto. Então, vamos colocar um ângulo de rotação de 30 graus. Aqui embaixo, a gente vai colocar o número de cópias que a gente quer. Vamos colocar 1. E em seguida, vamos clicar em aplicar. Então, percebam que ele girou o objeto e ao mesmo tempo copiou esse objeto. Eu vou arrastar esse objeto segurando o Ctrl para a lateral. E agora eu vou espelhar esse objeto. A função de espelhar, ela está aqui, escala e espelho. Pronto. Agora, o número de cópias é 1 e você clica em aplicar. O número de cópias é 1 e você deverá marcar se você quer espelhar horizontalmente ou verticalmente. Nesse caso, queremos espelhar horizontalmente. Você vai clicar na opção desejada e depois pedir para aplicar. Pronto. Agora eu vou movimentar essa figura, segurando o Ctrl para que ela não saia da direção correta. E nós já temos aqui mais ou menos, né, de forma alinhada e equilibrada as peças da nossa figura. Esse painel a gente pode fechá-lo, tá? Não vamos precisar mais dele agora. Eu vou dar um F3. A nossa terceira folha, ela é um pouco maior. Então você vai dar uma alongada nela aqui. Pronto. A gente vai também fazer um alinhamento aqui nas folhas de baixo. Vou usar a ferramenta azul para me ajudar. E a gente vai selecionar as duas figuras, tá? E trazê-las um pouco mais para baixo. A gente vai, segurando Shift, selecionar essas duas figuras e trazê-las um pouco mais para baixo. Eu estou utilizando a seta de movimento, setinhas do teclado, para me ajudar. Pronto. Vamos dar um F4, pode deixar na tela. O que a gente precisa agora é fazer com que essas folhas também se toquem, né? Uma toque na outra. Então eu vou, com a seta do teclado, mover um pouquinho para cá, até que ela se toque aqui, e envolver a outra peça também. Pronto. O próximo passo agora é selecionar essas três imagens, segurando Shift, e pedir para soldar. Quando eu soldar, elas vão virar uma única peça. Eu vou pintar de preto, tá? Para você já entender o que está acontecendo. E o próximo passo agora é preparar as linhas de corte, tá? Na linha de corte, eu vou pintar essa linha de corte de uma outra cor, só para você não ficar confuso. Uma pessoa que trabalha sem o conhecimento correto das ferramentas, ele vai fazer simplesmente pintar esse quadro de branco. Mas não é pintado de branco, é um recorte. Então eu vou precisar de 3 objetos desses. Você vai dar aí Ctrl C ou Ctrl V, ou arrastar segurando o botão esquerdo e clicar rapidamente com o botão direito para duplicar. Pronto. Agora atenção, o que você vai fazer? Você vai selecionar
as 3 barras, segurando Shift. Em seguida, você vai soldar essas 3 barras, transformando-as em um objeto só. Pronto. E agora a gente vai realizar o corte. Para fazer o corte agora, a gente vai selecionar primeiro as barras de corte, depois, segurando Shift, as folhas. E você vai clicar em aparar. Pronto. Agora eu vou deletar as barras. Lembrando que para funcionar de forma correta, você deverá selecionar primeiro as barras e depois as folhas. Então tá aí. A gente acabou de fazer o nosso logotipo. Perceba que trabalhar com essa metodologia, com essas ferramentas, vai deixar a tua peça em perfeito equilíbrio. Agora a gente vai utilizar a fonte da palavra Adidas. Essa fonte eu já baixei. Basta você pesquisar fonte Adidas e você vai encontrar diversos sites de fontes. Nós teremos depois uma aula só sobre fontes, como baixar, instalar e etc. E o que nós vamos fazer agora é abrir o arquivo de fontes que eu já tenho aqui. O nome da fonte é ITC Avant-Garde Gothic. Para isso, a gente abre. Vamos pedir para extrair. Pronto. E depois você clica em cima da fonte aí no seu sistema operacional e pede para instalar. Então a gente tem 2 arquivos de fonte. A gente instala a primeira e depois a gente vai instalar a segunda. Eu vou dar um F3. Vou com a ferramenta Zoom encaixar na tela mais ou menos o espaço que eu vou precisar. Vou pegar a ferramenta Texto, que é essa letra A. Vou clicar e digitar a palavra Adidas. O texto, ele é um objeto como qualquer outro objeto dentro do Corel. Tu vai aumentá-lo, vai ter o cuidado de segurar Shift para manter as proporções. Pronto. Vamos posicioná-lo. E agora vamos escolher a fonte da Adidas, que é a fonte ITC. Você vai perceber que aqui em cima a gente tem uma barra de ferramentas agora. Essa barra de ferramentas só aparece se o texto estiver selecionado. Eu vou selecionar o texto. E vamos procurar a nossa fonte. Eu já sei que o nome da fonte é ITC. Então a gente vai descer até a letra I. E está aqui, ITC Avant. Pronto. Agora é só alinhar aqui. O alinhamento é feito aqui com base nas letras D. E pronto. A gente tem aí. Eu vou apertar agora F4. E depois F9. Para que a gente visualize aí o nosso trabalho. Com isso, nós finalizamos essa aula. A gente utilizou os recursos de formas básicas, que foram 2 círculos. Usamos a intersecção. Utilizamos os recursos de soldar e aparar. E vimos também como fazer a instalação da fonte no meu computador. Vale lembrar que as fontes são arquivos separados e podem ser baixados. À medida que você for necessitando de uma fonte especial, você vai baixando. Todas as grandes marcas, elas já têm a sua própria fonte desenvolvida. Basta você pesquisar e você vai encontrar dezenas de sites que te fornecem as fontes de forma gratuita. Então, pessoal, espero que você tenha aproveitado a aula. Assista com calma e a sua tarefa é, seguindo esse passo a passo que eu expliquei, desenhar
a logomarca da Adidas.